Olá, hoje nós vamos falar da medida provisória 746, a tão falada medida provisória que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. E esta medida provisória, ela altera a LDB e altera também a Lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb. Portanto, é uma lei, uma medida provisória que não tem força da lei ainda, né? Mas que reorganiza todo o ensino médio. Acho que é importante que os professores, os trabalhadores em educação e especialmente os pais que têm filhos no ensino médio ou que têm essa preocupação com a educação, entender qual é a reformulação e os motivos pelos quais nos preocupam. Primeiro eu quero dizer que para fazer uma reformulação na educação brasileira e em especial no ensino médio é preciso construir com os educadores, porque eles estão no dia a dia da sala de aula, convivem com nossos jovens e sabem quais são os motivos pelos quais essa juventude tem pouca expectativa de conclusão do ensino médio. Portanto, o primeiro papel, que é o papel de ouvir quem faz, é fundamental para a gente acertar na política. Mas eu quero traduzir aqui algumas preocupações que nós temos. Nós passamos de 800 horas, conforme a LDB colocava, 800 horas ano, para 1.400 horas ano, ou seja, um incremento de mais 600 horas, passando de 4 horas dia para em torno de 7 horas dia. Isso, a princípio, pode parecer muito positivo, porque nós temos que defender a ampliação da carga horária dos nossos alunos. Mas a pergunta que cabe sempre para quem fica mais tempo na escola é ficar mais tempo para quê? Em que condições? Em quais projetos pedagógicos serão inseridos os nossos alunos? Ou será que os nossos alunos vão ficar mais tempo na mesma escola, no mesmo fazer pedagógico? E aí que entra as outras preocupações que também eu tenho como professora e como deputada. Primeiro que nós precisamos garantir uma formação integral. E aí entra o debate de que os alunos poderão cursar créditos em algumas disciplinas. Então, os nossos filhos, alunos, eles vão para a escola cursar alguns créditos. Isso vai na contramão da formação integral desse sujeito, porque nós sabemos que os jovens são sujeitos em desenvolvimento, ou seja, o ensino médio é uma etapa da educação básica que começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e é concluída no ensino médio. Então, cursar créditos, disciplinas de forma isolada, sem compreender este sujeito em pleno desenvolvimento, e a gente sabe as inúmeras dúvidas, interrogações que existem na cabeça de um jovem e que, portanto, você não está lidando com disciplina ou com conteúdo em gavetas, você está lidando com um ser humano na sua plenitude. Portanto, eu questiono essa concepção atrasada de 1971 da Lei 5692, que uma lei que, inclusive, nós na pedagogia já negamos isso, discutimos muito essa lei. Um outro aspecto que me deixa muito preocupada é essa visão, uma visão também atrasada e fragmentada da concepção de educação, ou seja, português e matemática é importante e as outras disciplinas elas não são obrigatórias e elas dependem da escolha de cada rede, de cada sistema e de cada escola. Então veja bem, como é que compreender a história em que esse cidadão, em que este jovem está inserido não é importante? Como é que o esporte para a juventude não é importante? Como é que a educação física não é importante? Como é que a expressão artística, a expressão cultural não é importante? Portanto, como é que artes, educação física, sociologia e filosofia não fazem parte da formação integral deste sujeito? Isso vai na contramão da construção de uma cidadania plena. E uma escola que prepara os cidadãos do futuro, ela não pode olhar para o cidadão como alguém em 2016 que tem que saber escrever e calcular. Isso nem cabe
para o mundo de hoje. Não é mais suficiente escrever e calcular sem ter ideias, sem pensar, sem saber expressar, sem ter compreensão da corporeidade, do seu corpo. Para que serve isso? Né? Que cidadão é esse que nós queremos formar? Então aí entra o conceito também de para que educação básica? Afinal de contas, é um cursinho, modo valita, rápido, você vai lá, preenche horas, recebe o diploma e vai para casa. Não concebo a educação dessa forma. E uma outra preocupação que nós temos é com relação à contratação de professores que podem ser contratados sem concurso e por notório saber para atender cursos técnicos. A gente sabe que às vezes nós temos excelentes profissionais na área técnica, mas que não têm a didática, não sabem como dar uma aula, não têm a metodologia. Um profissional de educação, ele passa por essa etapa na faculdade. Nas metodologias a gente aprende como dar aula. Então, nós também fragilizamos a educação na medida em que transformamos os notórios saber em uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas qual será o critério de análise para a gente saber se de fato esse profissional tem conhecimento relevante? E talvez não seria o fim da carreira do professor, porque nós podemos contratar todos por notório saber? É uma pergunta que cabe. Aqui na lei não há limites. E além de todas essas questões que eu quero trazer como preocupação, e também dizer que é preciso sim reformular o ensino médio, mas não dessa forma, negando toda a construção que os educadores têm feito e têm discutido nas conferências, no Plano Nacional de Educação, nos debates da sua escola, e vem uma medida provisória de cima para baixo e diz como fazer. Então, além de discutir que nós precisamos sim de um outro currículo para o ensino médio, o que mais me preocupa no conjunto disso tudo é que, junto com essa medida provisória, vem a PEC 241. E veja bem, a PEC 241, ela retira investimentos em educação e saúde. Para quem acha que é controlar gastos, que é uma palavra bonita, todo mundo é a favor de controlar gastos. Quem é contra controlar gastos? Até porque o Estado, ele não é infinito, ele tem o seu limite de receita e de despesa. Mas a primeira pergunta que vem é o que é gasto? Educação é gasto? Como é que um país trata educação como gasto? Bom, se é gasto, vamos fechar escolas para não ter gasto. Se é gasto, não vamos contratar professor? Não tem gasto. Se é gasto educação, por que vagas em creche? É gasto, não precisa ter creche. Se é gasto educação, vamos continuar tendo poucos alunos fazendo faculdade, porque é gasto, então gasto a gente corta. Não, educação não é gasto. Educação é uma das principais, se não a principal tarefa na construção de um Estado democrático de direito. Você que está me ouvindo, se o teu filho não tem dinheiro para pagar uma escola privada, ele não tem direito à educação? É isso? Então quer dizer que os pobres, quem não tem recurso para fazer faculdade, tem que ficar em casa? Não. É aí que entra o papel do Estado. Bom, mas então como que fica gasto, teto, limite, país quebrado? Não fica. Nós temos que cortar o que é gasto. E cortar o que é gasto é não cortar na educação. Aliás, gasto pode ser propaganda, pode ser publicidade, gasto pode ser investir naquilo que é estratégico, gasto pode ser cobrar sonegação fiscal, que hoje atinge o valor de 7 lava-jato, sonegação fiscal que eu pago, que você paga, e que esse tributo não vai para o caixa e eu já paguei esse imposto. Ele é sonegado. Isso dá para cortar, isso tem que cortar. Ou cortar do sistema financeiro, que não sabe aonde colocar os lucros que obtém de forma gratuita e fácil. Basta ver a greve dos bancários aí, 30 dias para conseguir negociar um pouco de dignidade. Então veja bem, 1% a menos da taxa Selic daria para a gente não cortar investimento em educação. E veja bem, é tão grave a PEC 241
que significa dizer que quem está fora da universidade, quem está fora dos direitos da educação, continuará fora por 20 anos. Porque a população cresce, se você só garante a reposição da inflação, significa que você vai ter que cortar algumas coisas para fazer outras. Por exemplo, aqui, escolas de tempo integral. Se não vai ter dinheiro novo na educação, de onde sai esse dinheiro para a escola em tempo integral? Ou será que não vem dinheiro novo? E se vem, sai da onde? Da própria educação, porque você não tem elevação do orçamento. Eu só quero concluir dizendo o seguinte: nos últimos anos, de 2002 a 2014, nós passamos o orçamento da educação brasileira de 33 bilhões para mais de 100 bilhões. Por que teve uma decisão de aumentar investimento em educação? 3 vezes mais do que tinha. Porque esse país tem uma dívida com o seu povo. Povo que não foi para a escola, que não foi para a universidade, que não teve acesso ao ensino técnico. É por isso que nós, com esse investimento, conseguimos ter em Chapecó, em Xanxerê, conseguimos ter em São Carlos institutos federais. Conseguimos ter a nossa segunda universidade federal. Graças a esse investimento a mais da inflação, que hoje alguns dizem que é gasto em educação, que é máquina pesada, é que nós temos muita gente formada nos IFES, muita gente formada no Sistema S, muita gente formada com o ProUni, com o FIES e com as bolsas do artigo 170. É graças a esta elevação no orçamento da educação. Por isso, quando a PEC 241 é aprovada, nós estamos dizendo que a educação é tratada como gasto e não como estratégia de desenvolvimento do Estado brasileiro, de uma nação brasileira. Corta as outras coisas, mas não corta aquilo que é essencial. E o ensino médio vem nesse entendimento: menos dinheiro, mais tempo na escola e menos construção de uma cidadania plena, ou seja, a cidadania está comprometida. Então eu quero fazer essa exposição, me coloco à disposição no próximo sábado, inclusive dia 15, dia do professor, nós estaremos conversando online, né, ao vivo e a cores, com os professores, educadores, com vocês todos que queiram participar desse bate-papo para esclarecer várias questões ligadas à educação. Mas a luta continua e há muita luta a fazer. O nosso Plano Nacional de Educação, que prevê novos investimentos para a década, mas que teve o corte do pré-sal, que tem a PEC 241 e uma série de medidas arbitrárias, corre o risco de ir para a gaveta e morrer aquilo que nós sonhamos a vida inteira, que é garantir um país decente a partir da construção da educação. Portanto, vamos em frente, a luta continua e há muito o que fazer.